vez estarmos aqui reunidos nesta manhã tão abençoada. E queremos pedir que o Senhor nos fale mais uma vez, que o Senhor tenha graça estendida para cada um de nós e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, ensinados, orientados e fortalecidos através da Tua Palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus possa nos abençoar e abençoar a cada um nesta manhã. Como é que vocês estão? Estão com frio? Se tiver frio, foge um pouquinho do ar-condicionado, tá bom, irmão? Porque os irmãos fazem o que pode aí para deixar vocês bem aconchegados, né? E torna o ambiente aconchegante para vocês. Nós temos uma escola, eu creio que vai ser muito boa, um culto de ensinamento, melhor dizendo. Não sei se vai ser possível entrar num assunto aqui, mas se não der tempo, a gente entra no próximo culto. Antes de nós entrarmos, eu tenho aqui algo a falar sobre, dá para se aplicar assim, vigilância, ajuda. Semana passada eu falei para você sobre a expressão que o profeta usou na mensagem Perguntas e Respostas número 1. Ele usou uma expressão para sua esposa, né, que estavam tendo um trabalho com a Beck. Sua filha, ela tinha atingido uma idade e achava que já problema de adolescência, né? E aí foi pegado ela tocando, foi ensaiar piano, né, teclado. E quando a irmã Meda foi ver, ela estava tocando rock and roll com sua amiga. E aquilo desmoronou a irmã Meda, né? Ela veio falar com o irmão Brando disse, por certo eu poderia pegar o cinturão, deveria pegar o cinturão, mas eu devo descer e pensar seus pensamentos. E conversando com a irmã Meda, ele disse, encomende ela a Deus. Ela virou rebelde naquele momento, bateu a porta, ela ficou, depois ela deu um testemunho para as outras irmãs que ela tinha ficado irreconhecível, tinha se tornado algo terrível. Mas aí, quando o profeta aconselhou a irmã Meda a tomar certa decisão, de se colocar como amiga dela, de ajudá-la, de ser amiga dela em vez de outra ser. Aí o profeta lembrou que quando ela tinha, eu me recordo que ela chorou os 2 primeiros anos de sua vida. 2 anos chorando. Os 2 primeiros anos. Entrávamos em um restaurante para comer, eu passeava na rua enquanto Meda comia. E logo ela passeava enquanto eu comia. Simplesmente chorava e chorava. E um dia aqui em cima no Canadá, chorou toda a noite, e eu não pude descansar e tudo, e eu ali de pé, e algo me disse, é o diabo chegando-se ao teu ministério. E eu disse, dá-me esse bebê aqui. E eu disse, no nome de Jesus Cristo, Satanás, tire tuas mãos dela.
E em seguida parou e já não chorou. Ela é a moça mais calada que tenho. Desde essa hora desapareceu. Você tem que obter isto. A vitória você tem que obter. No entanto, tens que ter isso em ti antes que possa fazê-lo. Tens que ter isso em ti antes que possa fazê-lo. Eu comecei a meditar sobre a imunidade. Há pessoas que não têm imunidade para entrar em certos lugares. Você tem que ter aquilo que quer dar aos outros primeiro em você. Senão você vai entrar em problema. O profeta, quando ia orar, expulsava demônio, demônio nunca parou na presença do profeta, afrontou ele, né? Muitas vezes quis afrontá-lo, né? E sempre foi derrotado. Mas ele aconselhava os ministros, dizia: vocês não entrem nisso, que vocês não são chamados para isso. Vocês não têm, vocês não conhecem da coisa como ele conhecia. Então eu comecei a pensar, irmão, você tem que ter em ti, a pessoa, eu tenho que ter em mim antes que eu possa querer dar aos outros. Não é verdade? Aí uma pergunta: ajudar os outros, eu estou bem para fazer isso? Nesta área, nesta situação, nessa questão, eu tenho para dar para ele? Outra coisa, eu tenho comissão para isso? Eu tenho comissão para fazer isso? Se não, eu vou arrumar, pergunte isso para você, eu pergunto para mim. Se não, eu vou arrumar problemas sérios. Sérios. Nós estamos lidando com espíritos. Você começa a observar espíritos tomando conta das pessoas. E um dia uma desculpa, outro dia uma desculpa. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou com dor na perna. Hoje eu não vou na igreja porque isso não é desculpa. Isso é um espírito que tem pegado essa pessoa. E nós não podemos passar a mão, se nós quisermos ajudar. Lugar de pessoa doente no hospital, não é? Vai no hospital para ser curado. Lugar de pessoa enferma na fé é na igreja, meu irmão. Minha irmã. Mora do lado da igreja e não vem na igreja. Cada dia uma desculpa. Deus, você pode enganar um, enganar outro, mas Deus está lá dentro, assim, lá dentro do seu coração, vendo lá. Ele tem poder para estar lá e vendo. Tu sabe que tu não está falando a verdade. E você também sabe que está sendo envolvido por um espírito. Liberte-se disso. Ora, vendo chegar a Moirani a pé com a irmã Terezinha, tomando solão nas costas. Ora, a irmã Elza me liga hoje: pastor, tentei ligar para a irmã Nair, não conseguia ligar, não conseguiu atender. Liguei para a Nayar, não atendeu. Eu lembrei de nós quando viajamos, irmão Adriano, que eu vivo dizendo: deixa o celular ligado, mas você sai numa viagem, você liga para todos os diáconos, 2 horas depois um atende. Eu digo: quando nós vamos viajar, deixa o celular ligado, porque um pode precisar do outro. Em comboio, não ande muito perto, fique um pouquinho longe, põe no GPS, mas deixe teu celular em mãos, porque é uma emergência. Não, nem liga o celular às vezes. Então, para mim, para ti, para nós, é verdade. Irmão Celso, tem que ser puxado a orelha. Aí a irmã Elza liga para a Nayara, não conseguiu atender. Ligou para a Nair, não conseguiu atender. Ela ligou para a irmã Adriana, chamar o Uber para ela vir na igreja. 84 anos. Aí, pessoas moram do lado da igreja: hoje eu não posso ir. Aí fica o marido, fica a mulher, fica o filho. E nós temos que chamar a atenção. Porque se nós pegar a Bíblia aqui, ó, você quer ver uma coisa? Se nós pegar a Bíblia aqui no livro de...
Tem muita escritura para hoje, meus irmãos. Mas é Hebreus, capítulo 3, se eu não me engano. Aqui, capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Fazer o quê, irmão Celso? Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Eu não posso repreender o irmão, por irmão, por que você não está indo no culto? Porque o que está acontecendo, meu irmão? Vamos lá. É hora de levantar a cabeça, pai, mãe, filho, é hora. Paulo está falando aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo isso aqui: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pastor, está certo ou não? Amém. Né, irmão? Gente, é hora de nós despertar do sono. É chamar a atenção mesmo. É meu pai, não tem problema, pai. É a igreja. É o lugar do senhor receber a bênção. Nós estamos lidando com espíritos. Se nós não tivermos estrutura para resistir, daqui a pouco está pego pelo espírito. Está pego. Então lute contra isso, não brinque. Para você não vir num segundo culto, basta não vir o primeiro. Para você não entregar o que é do Senhor um mês, basta o resto da vida, muitas vezes, muito tempo, e Deus trancar tudo os teus negócios, basta se barbear por um pouquinho. Experiência própria da gente que quer arrumar desculpa. Deus não Deus ninguém engana. Então, meus irmãos, é culto que estrutura a pessoa. A irmã Adriana está ali, sempre. Irmão Sabino, ela pergunta: irmão Sabino foi no culto, pastor? A mãe foi no culto, é verdade, não é, irmã Adriana? Cuidado. Veja, um espírito entra, vai pegando a pessoa nem vê, está envolvido, manda outro, queixoso. Outra coisa é um espírito queixoso. Espírito queixoso, eu não vou lá porque me fez isso, fez aquilo, irmão, cria bril, para não dizer outra coisa. Veja, meu irmão, estava falando com a irmã Zilda essa semana, fui ali, tomei um café com ela, gostaria de estar no culto, ela, os irmãos vão visitar, irmão Vicente, irmão Nayara, irmão Paulinho visitar também, gostaria de estar no culto, não pode, ela não escuta, não está sem aparelho. Ela disse: pastor, não quero ser pesado. Eu disse: vai do mesmo jeito, ninguém vai, fica em paz, não puder ir, não tem problema, mas está lutando ali para poder vir nos cultos. E eu disse, falando com ela, irmã Suzy, sobre etapas, processos da vida natural que ninguém pode mudar. E pessoas ficam falando com a gente como se a gente tivesse poder para mudar a situação que não posso mudar. Uma criança, quando nasce, é um processo que ela tem que passar. Ela tem que crescer, ela vai chorar, como o irmão Bruno estava falando aqui era um espírito que pegou a filha dele, mas quantas vezes criança chora com dor, não sabe explicar, não sabe falar, é um processo. Eu não posso tirar ela daquele processo, botar barba, bigode nela, com desse tamanho, deixa que o tempo vai chegar. Está ali o bigodinho, se é um menino, está ali, se é um homem, está ali, escondido, daqui a pouco vem. Mas ele tem um processo até chegar ali. Aí tem o processo do jovem, ele vai ter que passar. Tem o processo de quando casa, irmão Ezequiel, que sabe quando você pega lá, irmão Sabino, na uva, né? Quando nós começamos a moer lá, muitos casamentos, até chegar lá, ele vai ringindo. Mas tem um processo de conhecimento, de adaptação. Normalmente, antes de casar, é meu amor, meu bem. O namoro é uma fase para conhecer, mas nunca se conhece tudo. Meu amor, meu bem, tal, vou contigo, até onde for. Casou, começa a mudar.
Começa a mostrar as cores. E a gente não sabe. Se soubesse. Aí você imagina. Aí tem a fase da velhice. Chegou a velhice. E há uma dificuldade da pessoa entender que chegou a idade, que ela não pode fazer muitas coisas, não é poucas coisas, não é muitas coisas que ela fazia. Eu lembro da minha saudosa mãezinha, dizia assim, como pode? Parece que ontem eu estava fazendo faxina. O ontem dela era 40 anos atrás. Eu não consigo entender por que eu não posso fazer faxina. Eu olhava e falei, mãezinha, a senhora já fez muito, fica em paz. Então, a pessoa não consegue entender que na velhice é dor, é dificuldade para levantar. Mas você tem que entender que Davi partiu com muitos dias e numa boa velhice, eu estava lendo hoje. Se tu parar para analisar, a sua velhice tem sido uma bênção de Deus. Quantos que chegam na velhice sem ter uma casinha para morar? Dependendo de filho, um filho joga aqui, outro filho joga ali, outro filho joga lá. Muitas vezes o filho nem quer. Então, aí sofre, aí quer ficar curado. Hoje não vou na igreja porque estou com dor na perna. Amanhã vai estar com dor nas duas. Vai igual. Hoje não vou na igreja porque eu estou assim, tem que ir para a igreja, porque senão vai voltar a ser criança de novo. Os ossos aí já estão velhos, já tem que tomar ômega 3, tomar mais não sei o quê, para poder permanecer, mas lute com todas as forças que você tem. Você vai trocar esse corpo velho, abatido, por um corpo novo daqui a pouco tempo. Então, meus irmãos, cuidado com certas visitas que vão deixar espírito na sua casa. Cuidado. E outra coisa, só dê aquilo que você tem. Eu vou ajudar o fulano, eu vou ajudar. Você está ajudado? Você está bem para ajudar? Você está bem? Amém? Não estou te repreendendo. Você está bem? Então ajuda. Ajudar o quê? Ajudar a se reunir nos dias que é para estar honrando ao Senhor, que é para estar louvando a Deus, está tomando chimarrão, isso aí é Deus. Tomando chimarrão, brincando, e tem tantos dias para ajudar, e o domingo que é de Deus, para que ajudar no domingo? Domingo eu vou buscar ajuda, meu irmão, para poder te ajudar. Quarta eu vou buscar ajuda para poder te ajudar, tá bom? É assim que se faz. Aí você imagina, eu tinha um irmão meu, partiu logo na juventude, ele era o irmão mais velho nosso, a Manami sabe disso, ele partiu. Não era crente e tal, mas era um homem muito inteligente. Nós vamos falar hoje sobre inteligência e sabedoria. Ele era inteligente. E uma vez a esposa dele foram para um rio, e a esposa dele estava se afogando. E ele entrou para tentar salvar ela, e quando ele viu, ele estava se afogando também. E ele era militar, conhecia um pouco da coisa, mas não conhecia tudo. Quando ele viu que não poderia tirar ela, ele deu um murro nela, para ela soltar dele. Deu um murro nela e ele saiu nadando, os salva-vidas vieram e tiraram ela da água. Salvaram ela. Aí ele foi questionado, por que ele tinha dado um murro? Ele disse assim, eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos. Eu não sei fazer isso, não sei salvar ela. Melhor ir se for para ir que vá para os outros ficar cuidando dos filhos, do que morrer os 2, nossos filhos ficar sem pai. Entendeu? Sabedoria, inteligência. Ele não sabia fazer a coisa, porque queria fazer, ele ia morrer também. Então, tem certa salvação que você quer ajudar, tem certas coisas que você quer fazer, que você tem que se cuidar, que você vai se afogar também. Espírito enviado na sua casa para orar por você. Vou orar por você. Você diz, pode orar, irmão. Pastor, vou orar por você, mas pode orar, irmão. Ora no seu quarto, entre lá e lembra de mim em oração.
Não, mas eu quero orar expondo as mãos. Eu falei, não, senhor, não preciso. Eu tenho uma igreja que levanta as mãos por mim todo dia. Você vai dando espaço, essa irmã vai lá na sua casa orar, aí daqui a pouco ela está entregando profecia. E a profecia é a seguinte: eis meu servo, eis minha serva, eis minha serva que eu tenho, eis é a que passou, né? Eis minha serva que eu tenho um chamado para você pregar o evangelho, e a língua estranha corre frouxa, a pessoa se emociona e esquece que a maior profecia está aqui. Você quer ver um recado de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ver Deus falando contigo, irmã Luiz? Não numa língua estranha, numa língua inteligível, palavras inteligíveis, numa língua conhecida? Leia a Bíblia. Aí vai dar um confronto com essa profecia que diz, eis minha serva que Deus te ungiu para pregar o evangelho. Aí Paulo, o apóstolo para os gentios, o profeta da era dos gentios, dos gentios, profeta nosso, que separou o Novo Testamento do Antigo, ele vai chegar e vai dizer assim, eu não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Que confronto? Aí eu vou crer mais na irmã cheia do Espírito Santo que no Paulo. E o profeta disse, se os de Paulo entraram, os meus também vão entrar. Porque eu ensinei o mesmo que Paulo ensinou. Então é hora de nós sermos inteligentes e ter sabedoria. Eu vou dar o que eu tenho, o que eu não tenho, não vou dar. Eu só posso fazer aquilo que eu tenho comissão de Deus. E outra coisa, Deus está olhando tudo. Então é hora de nós chegarmos juntos e fazer o que o profeta ensina. Vá, converse, visite, teu lugarzinho está lá e nós te amamos e vamos lá, vamos caminhar, não é hora de ficar parado mais. Eu lembro de uma expressão de um pastor um dia, muitos anos atrás, que ele falou assim, olhar para trás significa parar no momento em que estamos vivendo. Olhar para trás significa parar, muito mais parar no caminho e não tomar posição nas coisas de Deus. Amém? Essas coisas ajudam a igreja. Ajudam a tirar espírito, carrapato. É igual uma ovelhinha. Ela se perde um pouquinho do grupo. O irmão já entende isso aí, eu creio. Se perde um pouquinho do grupo, ela vai, enche de carrapato, de não sei mais o que, ela que pega, parasita. Quando ela chega, ela não vai direto para o rebanho. O pastor pega ela, vai dar uma limpada, vai dar uma tirada nos bichos, para não contaminar as outras. Passa repelente. Então nós temos que cuidar. Nós não estamos brincando. E o diabo muito menos. Ele está trabalhando sério. Sério. Amém? Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. A maior ajuda que você pode dar para alguém é mostrar para ele o caminho do Senhor. É dizer, irmão, não saia da sua posição. É fazer o que Paulo está falando aqui, é a hora de tomar a rédea. É muita escritura que a gente tem aqui. Qual que eu anunciei primeiro, irmãos? Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, do 9 ao 10, e depois nós vamos ter bastante escritura. Acharam? Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Que o Senhor acrescente as suas bênçãos a esta palavra. Sentai-vos. Sabedoria
sabedoria, inteligência versus sabedoria. Há pessoas que são inteligentes e não têm sabedoria. Tem diferença entre a pessoa ser inteligente e ter sabedoria. Me ajuda que eu posso trocar algumas coisas. Você me ajuda aí, meus irmãos. Conta-se uma história né? Que um rei chamou pessoas ali que fizesse algo, que tivesse um dom extraordinário, que fizesse algo que o surpreendesse, que o impressionasse. E apresentou-se uma pessoa e disse: o meu dom que eu tenho, eu consigo acertar o olho de uma pulga em 5 metros de distância. Vamos, faça. E daqui a pouco ele chamou o rapaz, e o rapaz fez a apresentação dele, ele chamou o seu servo, o seu auxiliar, e falou assim: dê 20 moedas para ele. E 20 chicotadas. Oh, mas por quê? Ele disse: as 20 é pelo que ele fez. 20 moedas. E 20 chicotadas é porque que serventia teve isso aí? Por ele não saber usar a sua sabedoria, não ter sabedoria para usar o seu conhecimento. Então, há tantas pessoas que têm inteligência, mas não têm sabedoria para usar na coisa certa, fazer a coisa certa. Eu li esse artigo e eu achei importante que eu vou falar sobre sabedoria, inteligência. Veja, aqui Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Eu vou ler aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, verso 7 a seguir, diz assim: Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência, Salomão era inteligente, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre a qual te puste rei. Sabedoria e conhecimento te são dadas, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Aleluia! Salomão pede a Deus sabedoria para exercer o seu chamado, o seu ofício de rei. O que adiantaria ele pedir riqueza? Eu vou ser um rei. Eu quero que o Senhor me dê sustento, eu quero que o Senhor me projete perante o povo com riqueza, para o povo ver que eu sou abençoado. Mas que adiantaria ele ter tudo isso sem ter sabedoria? Ia jogar tudo fora. As coisas não iam dar certo. Que vale o ouro na mão do tolo, diz a Bíblia. Então ele vai e pede
Sabedoria, junto com a sabedoria vem os bens, vem tudo para ele administrar, gente. Veja, do que adiantaria, né? Ele ter riquezas, do que adianta hoje uma pessoa ser inteligente, ter riqueza e não ter sabedoria, porque não tem Deus. Não tem Deus. Né, irmãos? O que adianta? Aí, aqui ele pede, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, deixa eu ver se eu acho aqui, Provérbios. Aqui ele começa a dar conselhos sobre sabedoria, como adquiri-la. Ele recebeu tanto, Deus cumpriu tanto na vida dele, que ele se tornou o homem mais sábio que existiu. Mais rico. E aqui ele vem e diz assim, começa a dar conselho no livro de Provérbios. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Veja, o princípio da sabedoria, dá para se dizer, é o temor de Deus. Ou seja, a primeira coisa de um homem para ser bem-sucedido é colocar Deus na sua vida. A primeira coisa a se fazer, ou vai abrir um negócio, ou vai casar, ou vai qualquer coisa, ele tem que dizer: Senhor, eu tenho conhecimento, eu sou inteligente, mas me dê sabedoria. Ele já está demonstrando que ele teme a Deus, que ele está buscando força, saída, buscando ajuda daquele que tem ajuda para lhe dar. É Deus. Então o princípio de tudo é colocar Deus na sua vida. Aí no capítulo 2, ele diz assim, 2, do 1 ao 13, né? Ele diz assim, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Vamos tomando esse conselho? Buscar, você já pediu a Deus sabedoria? É algo que não se esgota nunca. Porque o Senhor dá sabedoria, porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Da sua boca, a palavra. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Oh, Deus amado! Para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. A pessoa sábia vai estar no caminho. E Deus conservando ele no caminho. Então entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, todos os caminhos, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à sua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. A sabedoria faz isso com nós. O temor do Senhor. Aí ele segue.
Mas vamos aqui dar uma olhada. Então Salomão deu a dica, ele pediu sabedoria para um cargo do qual ele ia ter que exercer. Você também tem uma missão. Você tem uma missão que deve buscar sabedoria. Vamos começar dentro do lar, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Você tem uma missão das mais gloriosas que existe na face da terra como esposa, como mãe. Você tem uma missão, irmão, das mais gloriosas que existe, de ser o cabeça da sua casa, de ser o marido, de ser o pai, de ser o pilar deste lar. Então, só que você olha e percebe que falta sabedoria nas pessoas. São inteligentes um monte, mas falta sabedoria. Vamos dizer graças a Deus, manda o sono embora, irmão. Isso aqui é estrutura para a igreja. Veja bem, diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência é a capacidade de pensar, de raciocinar, enquanto a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma sensata. Eu tenho sabedoria, mas não sei aplicar o que eu aprendi. Inteligência, a capacidade de pensar logicamente, a capacidade de conceituar, extrair da realidade e capacidade de aprender, tudo aqui. E a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de compreender a natureza humana. Vamos buscar sabedoria para entender? Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma inteligente, sensata e moralmente responsável. Você está entendendo o que é sabedoria? A inteligência? Inteligência tem uma ideia. Está certa aquela ideia, não é isso mesmo. Mas você não tem sabedoria para aplicar na hora certa o que deve tirar daquela ideia, o que deve acrescentar àquela ideia. Você não tem a sabedoria para isso. Eu tenho inteligência para saber que eu sou uma esposa, que eu sou um esposo, mas eu não tenho sabedoria para ter humildade, para tentar chegar aonde vai ser melhor para nós a coisa. Aleluia! Então a capacidade de aplicar o conhecimento, aplicar o ensinamento da palavra, isso é sábio, é ter capacidade de aplicar o conhecimento de forma inteligente, de forma sensata, tomar decisão responsável. Eu estava atendendo há poucos dias, a Maneira estava junto, atendendo umas pessoas muito sábias, muito inteligente. Muito inteligente, mas faltava sabedoria. Formados, eu fui atender. Pastor, Deus estourou aqui, deu esse problema aqui em casa, eles e tal, nós tivemos e tal, estamos aí, quase tivemos separados. Eu falei, irmã, é o seguinte, seja sábia. Vocês têm, eu até brinquei com o rapaz, eu disse, nós estamos aqui em 2 e elas estão em 3. Mas eu vou falar agora. Vocês, mulheres, têm capacidade de contornar qualquer situação. Vocês têm algo que Deus deu para vocês, que vocês contornam a situação de um homem nervoso, de um homem agitado. Seja inteligente para entender isso. Mulher que tem postura, mulher que consegue contornar, se põe no seu lugar, ela leva a carteira do camarada, rapaz. Tem um jeitinho que só elas têm. Fica tranquilo aí. Prepara.
Tem um jeito, irmão Sabino, que só elas têm de arrancar da gente, mesmo que não tenha como fazer, mas meu Deus, eu tenho que fazer, pedindo desse jeito. Agora, dá-lhe um grito no ouvido do camarada, rapaz, não leva a nada. Desculpe, eu gritei nessa hora. O grito, ele põe, você não consegue absorver as coisas abaixo de grito. Você está sendo abençoado? Então veja, nós vamos chegar lá, se o tempo nos ajudar. Então a sabedoria é a capacidade de tomar decisões seguras e benéficas para a família, para a sociedade. A sabedoria é a capacidade de lidar com o conhecimento de uma forma profunda e afetiva. Profunda. A sabedoria é vista como mais importante que a inteligência. Muita inteligência e pouca sabedoria. O mundo está vivendo isso. O que uma mulher tem na cabeça? O marido, bem-sucedido. Bem-sucedido. Uma posição que ela estava, que muitos almejam. Não faltava nada. O que você quer? Um carro? Está aqui. Está aqui. Mas eu vou me formar. Nada contra quem está estudando, não. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Nada contra se ajudar seu marido. Nada contra. Mas eu vou me formar. E eu vou chegar lá. E quando chegou lá, tchau para ti. Perdeu isso aqui, a Bíblia, perdeu a mensagem, perdeu tudo. Eu tenho para dizer assim, às vezes é um juiz que desce, porque saiu da sua posição que Deus lhe deu. Eu pergunto, inteligente demais, e a sabedoria? De levantar, agradecer a Deus pelo que tem, agradecer a Deus por tudo, orar pelo marido, e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu lhe amo, e tal, viver uma vida pautada pela calma, pela harmonia no lar. Então a sabedoria é mais importante do que o conhecimento. Para se tornar mais sábio, quem quer se tornar mais sábio aqui? Para se tornar mais sábio, pode-se manter maior contato com outras pessoas. É uma coisa, parece que é contramão, mas não é. Você não vai ter contato com quem não agrega nada na sua vida. Você vai ter contato com pessoas que querem crescer como você, espiritualmente. Então não tem nada fora do lugar. Porque soa que pode dizer, pastor, mas não tem que viver separado, quieto, não. Tem que vigiar até esse tipo de espírito que se separa das pessoas. Aquele cacto lá, diz o profeta, ele era uma flor, ele ficou sozinho no deserto, começou a se atrofiar e virou espinhento. Tem certas pessoas que começam a atrofiar e viram espinhenta. Eu não quero me atrofiar. Veja. Então, vamos ser sábios, manter maior contato com outras pessoas, porque você pode aprender. Você pode, não que tu vai viver se metendo nas coisas dos outros, na conversa dos outros, irmão, coisa mais feia é uma pessoa que se mete em tudo, sabe tudo. Você começa, puxa um assunto, é por aqui mesmo. Você fica olhando assim, tá bom então, né? Como é que é, mano? Você sabe tudo, então não vou falar mais nada. Ter uma cabeça aberta e com o filtro do Espírito Santo aí para filtrar. Ter uma mente aberta, coisa boa. Eu sei que é difícil, irmãos. Questão de natureza. Há pessoas que têm medo de mudar, pessoas que não nasceu para galgar um cargo a mais. Para ele tá bom, ele fica assim, graças a Deus que seja feliz assim. Mas tem pessoas que nasceu para
para levantar. Agora tem pessoas que chegam assim, vamos fazer por aqui e tal, por aqui. Não. Está feliz? Sim, Deus te abençoe. Saber conhecer, isso é saber conhecer o humano. Você imagina o que Salomão precisava? Com milhares e milhares de pessoas pegando conselho, ele tinha que ajudar a todos. Saber que para um estava bom desse jeito, para o outro não estava. Às vezes o que um aqui está amando, o outro não dá nem a mínima. E é tudo o jardim de Deus. Veja, ter uma mente aberta, reconhecer que se pode estar errado. Aí o pastor está pregando aqui, a pessoa às vezes a gente sente lá que vocês sabem como é que é um dom de Deus. Às vezes você prega, o ombrando diz assim, eu sinto que vem um pensamento errado de tal lugar. É daqui desse lado, é daqui desse. Ah, mas esse era o profeta. Era o profeta. O maior pregador que já pisou na nossa era aqui. Mas só que o Deus é o mesmo. Em proporção, sendo um irmão Sabino que gosta de conversar. Uma Esther disse, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, eu gosto de conversar com o irmão Sabino. Se aprende, gente. O irmão Sabino disse, pastor, eu aperto a mão da pessoa, já sei mais ou menos como é que ela está. Eu disse, irmão, um cachorro sente se tu gosta dele ou não. Que não tem alma. Você imagina a pessoa. Veja. Então tem pessoas que não reconhecem que está errado. O pastor está pregando aqui, mostrando, ele está lá reprovando assim, mas não é ele, é um espírito. Mas ele está dando lugar. Está dizendo, não é bem assim não. E o pastor senta aqui, quase que pode dizer assim, rapaz, moça, é isso mesmo. Mas já aconteceu, o pastor está pregando e falar assim, é isso mesmo. A pessoa toma um choque. E é Deus se importando com você e comigo. Se não falar nada, deixar, eu prefiro ser reprovado, repreendido e não quebrar a cara. Semana, entrei numa gauchada e falei para a Manair, nessa hora tu tinha que puxar minha orelha, eu ia aceitar. Eu ia. Tá bom. A gauchada, quem está escutando de fora, nós já estamos famosos, né, irmão Rodrigo, lá fora. Gauchada está famoso. Tudo quanto é coisa, começa por aqui, irmão. Tudo quanto é coisa, é gauchada. Falando no mundo, né? Então, reconhecer que está errado, irmão, isso é uma qualidade. A pessoa fala, irmão, você está errado. Bah, eu estou errado mesmo. Poxa vida. Ter experiências novas. Coisa boa. Ter experiências novas. Conhecer a si mesmo. Que qualidade, mano. Bom, Vicente. Dizer assim, eu me conheço. Mombrando disse assim, eu me conheço. Sabe o que ele disse? O pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Isso é cristão, isso é qualidade. Ele disse, eu me conheço. Ele se conhecia, mas ele dizia, o pior inimigo que eu tenho não é o outro, é eu. Quando eu saio da frente, irmão Osés, ele disse, daí Deus pode trabalhar. Mas enquanto o William Branco está na frente, Deus, nós te amamos, Jesus. Essas coisas fortalecem a igreja. Essas coisas animam você a caminhar. Conhecer também o que é ser sábio, inteligente. Conhecer o que está à sua volta. Em resumo, conhecer o que está à sua volta. Discernir espíritos. Mombrando disse, nunca é o irmão, nunca é a irmã, é o diabo. Discerna isso. Em resumo, a inteligência está relacionada à capacidade de pensar, a inteligência está relacionada à capacidade de pensar, a raciocinar de maneira eficiente, cognitiva e socialmente. Enquanto a sabedoria envolve uma compreensão profunda e uma aplicação
sensata do conhecimento para viver bem e tomar decisões ponderadas. Então nós queremos ser sábios, inteligentes, mas sábios também. Oh Deus, que Deus nos dê sabedoria. Amém? Agora veja, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, aqui está dizendo o seguinte: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Não acabei de falar há pouco? Derrubar algo que demorou para construir. Já está pronto. Já está pronto, é só edificar, é só cuidar, edificação vem de conquista. Não existe homem bem-sucedido se não tiver uma esposa ali que seja temente a Deus e que seja uma edificadora. O que é edificar? É construir. Muitas vezes o homem coloca pela porta, a mulher coloca pela janela. Então, a sábia, não a inteligente. Inteligente o mundo está cheio. A Bíblia não diz a mulher inteligente. Que é inteligente, mas sabendo que inteligência é conhecimento. E sabedoria é aplicar aquele conhecimento. Então, toda mulher sábia, que tem conhecimento, e ela é sábia para aplicar o conhecimento da palavra de Deus, da igreja, na sua vida, no seu lar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer é obedecer, não é ter medo, é obedecer a palavra. Então, quando você coloca a palavra diante de você, entre meio de cada situação, fique descansado que a coisa vai para os eixos. Veja bem, toda mulher sábia edifica a sua casa. Aí eu anotei aqui. Vou ler o Salmo 128. Deixa eu ler o Salmo 128 com você. Toda mulher sábia edifica a casa. E o homem, pastor? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e irá bem. A tua mulher, está falando do homem, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Eu pergunto, tu planta ali uma videira e você não cuida? Você não rega? Você não investe? Não existe casamento feliz sem investimento. Você tem que investir. Como a videira frutífera aos lados da sua casa. E essa videira não é largada ali de qualquer maneira, essa videira é cuidada, essa videira é regada, essa videira é bem tratada para poder, né, irmão Sabino, dar fruto. Mas eu passo o dia maltratando a videira. Aí eu quero fruto. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu passo o dia nem olhando para a videira, nem dando uma água, nada, nem parando embaixo, dando um elogio, nem sentindo o cheiro da fruta, da folha. Passo o dia desapercebido, mas eu quero fruta. Não vai ter. Você não dá um elogio para sua esposa, quanto tempo, rapaz? Você não elogia, você não fala, diz o profeta, que ela é a melhor cozinheira do mundo? Irmãos, a pior coisa que acontece num casal é quando se tira o diálogo. Eu vejo casamentos, eu acompanho há muitos anos as coisas de Deus, famílias, quantos anos vivendo para as famílias? Momento que o camarada, o marido ou a esposa assim, não adianta mais falar, eu digo, meu Deus, está pendurado. Está pendurado. Porque a primeira coisa que o diabo tira de um casal é o diálogo. Se não tem diálogo, vai acertar como?
Ah, mas eu tenho diálogo, mas diálogo sem humildade também não vale nada. Tem que ter diálogo, e o diálogo pautado pela humildade. E Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar, nesse diálogo. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de sua mesa. Pensou os filhos olhando a família? Abençoado, tendo como exemplo de um pai que teme a Deus. Ele vai ter aquilo como exemplo, ele vai dizer, eu quero. Se é uma filha, ela vai dizer, mãe, eu quero um marido igual ao meu pai. Até é escrito isso. O filho olhando o comportamento do pai. Ô irmão, você está abençoado nessa escola? Você está gostando? Comportamentos perde filhos. Comportamentos duvidosos, comportamentos. Seus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Quer dizer, vai ter uma vida longa, e vai ser salvo, e vai ver a paz quando o Senhor vier. Para nós, aplicando para nós isso. Então, são conselhos que nós estamos tomando esta manhã. Família coabitar com sabedoria. Famílias sem diálogo. Onde está a sabedoria disso? Onde está? Sem diálogo, não tem mais o que conversar, não vale mais a pena. Gente, não brinque com as coisas. Diálogo sem humildade, sem ceder. Cadê a natureza de ovelha? A natureza de ovelha cede. A natureza de ovelha cede. Aí quando não cede, quando não tem mais atmosfera, o respeito vai embora. E quando o casamento termina, acaba, porque não tem respeito, não tem humildade, não tem diálogo. Aí se cansam. Aí o casamento termina, daí é o diabo, acabou com o meu casamento. O diabo entrou, viu? Foi o diabo, não, você entrou porque abriu a porta. Às vezes o diabo está dizendo assim, você vai no culto direto, não aplica aquilo que você aprendeu, aí vai botar culpa em mim agora? Né, Moisés? Eu estou aqui fazendo meu papel, claro. O que eu vou fazer é botar na frente dele alguém, na frente dela alguém. Mas quem começou lá a dar lugar foi vocês, não fui eu. Não dá para nós pensar dessa maneira? Então vamos ser sábios, irmão. E Tiago aqui, ele diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? Quem quer ser sábio aqui? Eu quero. Veja bem, ainda no livro de Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, algo tremendo aqui, meus irmãos. Eclesiastes capítulo 2, verso 26, diz assim, vou ler do 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? É uma pergunta. Não é bom isso? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Aleluia. Porque quem pode comer, ou quem pode gozar melhor que eu? Dentro da sua porção, se não está feliz? Com Deus te abençoando, cuidando de você? Por quê? Olha que coisa tremenda, irmão. Parece que aqui há uma certa, nessa expressão de Salomão, há uma certa jactância, irmão Celso. Mas não é. É para nós dizer como o salmista Davi diz no Salmo 103, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. É você olhar, irmão, olhar para o seu trabalho e dizer assim, Deus, obrigado pelo meu trabalho. Mas é pouco que eu estou ganhando, mas amanhã você pode ganhar mais.
Graças a Deus, é o Espírito Santo unindo nós. É você olhar para a sua casa, Manoel, quantas vezes nessa semana? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu cantinho. Obrigado pelo telhadinho que eu fico embaixo. Obrigado, Senhor. Quem pode estar melhor que eu nessa hora? Poderia estar num hospital, poderia estar preso, poderia estar em qualquer lugar. Eu estou aqui diante de vocês, nós adorando a Deus. Gente, vamos ser satisfeitos. Porque quem pode comer ou pode gozar melhor que eu? Bom, Rodrigo, pastor, e aquele queijo lá que o senhor passou no lugar, e o senhor viu lá, como é que é o nome daquele lugar? Eu falei, queijaria, irmão, traz um para mim. Ele disse, não, eu estava aqui falando para meus colegas aqui, rapaz, eu vou buscar um queijo onde o meu pastor comprou um queijo uma vez. Bem assim você falou, não falou? Eu disse, meu Deus, tão bom ver os filhos de Deus felizes com poucas coisas, agradecido com poucas coisas. O homem sem Deus aqui, que vai falar aqui agora, o homem sem Deus correndo de atrás, trabalhando, se quebrando, não sabe, não tem nada para o dia de amanhã, tem muito dinheiro guardado, muito dinheiro no banco, tem bens, tem carros, e é bom isso aí, quem não quer? Eu quero, se Deus me der. Mas isso aí são coisas que a ferrugem toma conta, isso aí são coisas que a traça corrói. Mas você tem algo, irmão, que é uma poupança que ninguém tira, está guardado do outro lado para você e para mim. Quem pode melhor que eu? Aí diz assim, agora parece uma jactância aqui, mas não é, é gratidão. Ele diz assim, porque ao homem que é bom diante dele, aleluia. Para o homem que é bom diante dele, a mulher que é boa diante dele, que obedece à palavra, que serve a Deus, que ama a sua família, que está no seu posto de dever, o homem que tem esse Salmo 128 aplicado na sua vida, diz assim, porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, aleluia. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom homem perante a sua face. Você já tinha lido isso aqui, irmão? Seja sincero, você já tinha lido isso aqui? Você já. Bom, Paulo, isso aqui não soa como uma jactância. Ao homem que é bom, ele dá sabedoria. E ao homem que é mau, que é pecador, ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom homem perante a sua face. Marque aí, Eclesiastes 2, 26. Leve isso contigo, ore a Deus baseado nisso aqui, fala para Deus, Senhor, aqui está. Eu tenho que acertar alguma coisa, eu tenho errado, eu tenho sido negligente, eu quero acertar, Senhor, mas isso aqui eu quero na minha vida. Isso aqui são conselhos de Salomão, e Salomão é tipo do Espírito Santo. Já pensou, irmão Irani? Que coisa tremenda isso aqui. E é Bíblia, tão gostoso que é Bíblia. Veja bem. Então, ele faz isso. Aí nós vamos para Tiago. Nós já vamos encerrar bem na hora. Tiago, capítulo... Deixa eu ver. Tiago, capítulo 1, 1 e 2. Diz assim. Tiago 1, de 2 ao 12. Veja bem. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. Você entendeu que você precisa de sabedoria? Você sente assim de Deus? Coloque o fundo musical, irmão. Você sente de Deus que você precisa de sabedoria como marido? Peça a Deus sabedoria. Olhar para sua esposa, saber que ela é dependente de você. Por mais que o mundo está virado de perna para cima, né? Que diz, pernas para o ar. Mas uma verdadeira dama, ela se sente segura perto de um homem. Ela é o sexo frágil, ela deve ser cuidada, diz a Bíblia diz. É o vaso mais frágil, melhor dizendo. Mas também ela precisa de autoridade sua, junto com ela. Com frouxo, desculpa a palavra, mas eu creio que nenhuma mulher se sente bem, ela quer se sentir segura. Mas não com machismo. Não com machismo, com violência, com palavras descaridosas. Se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus. A mulher tem reconhecido que não tem sido sábia. Você descobriu que você tem na mão algo que não precisa se brigar com seu marido? Comece a usar isso. Diz, Senhor, me ensina a usar, então, o dom que o Senhor me escolheu, me colocou aqui para isso. Eu tenho uma missão como esposa, como mãe, e eu vou fazer, Senhor. E, consequentemente, ele, se tem temor de Deus, vai fazer também, e as coisas têm que entrar na linha. Peça, porém, com fé. Peça sabedoria com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Hoje eu calcei meus pés aqui, amanhã eu estou fazendo errado de novo. Não tem fé. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante. É inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Oh Deus! E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol e com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for tentado, quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Nós vamos encerrar. Eu creio que fomos ricamente abençoados. Eu anotei aqui, meus irmãos, pequenos gestos que mudam ambientes, mudam vidas. Quando se aplica a sabedoria, a mulher salva o seu casamento, o homem salva o seu casamento. Sabe, o profeta desta era, ele era um homem sábio. Ele ajudava a irmã Meda nos afazeres de casa, porque ela tinha 3 crianças. Então ali tem mensagem que o Brando está lavando a louça. Ele disse, eu acabei de lavar a louça. Não posso, pastor. Não pode não, você deve. Se a esposa está sobrecarregada, trabalha muito mais. A esposa que trabalha fora, trabalha muito mais que o marido. Está lá fora o dia todo, de noite, quando chega em casa à noite, ou quando chega em casa do trabalho, tem serviços e serviços. Se tem filho, é serviço.
O irmão Branham chegava e ajudava. Aí ele saiu de um culto, um dia alguém perguntou assim, o profeta terminou o culto, termina o culto, o irmão Branham vai para casa correndo. Questionaram ele. Sabe o que ele disse? Um homem sábio. Ele disse assim, eu amo as pessoas. E se eu parar para conversar, um me pergunta uma coisa, outro me pergunta outra. E eu amo as pessoas. E quando eu vi, passou a noite, e eu estou aqui. Quando eu vi, já amanheceu o dia, eu estou aqui conversando com as pessoas que eu amo. Imagina ter o privilégio de conversar com o profeta. Quem não queria? Mas então por que o senhor termina o culto, vai embora, irmão Branham? Ele disse, porque a minha esposa está com tudo arrumado em casa me esperando. Ela está com tudo arrumado. A janta preparada. E eu já tenho muitas viagens, e agora eu posso estar aqui, por que não vou? Sabedoria. Para não desagradá-la. Coisa simples que muda. Uma certa vez, irmão Ronaldo, ele estava ali, e ele chegou para ela e falou, vou te levar a jantar fora. Ela falou assim, como? Como você vai me levar? O José lá fora, como é que está? Olha a outra criança ali, olha a outra, a Sara, a Rebeca, o Billy. Ele olhou, José estava lá fora, no barro. Ele olhou, estava os dois brigando. Ele olhou, estava tudo fora do lugar. A atmosfera, diz ele, estava pesada demais. Ele disse assim, só um momento. Pegou José, colocou tomar banho, pegou as crianças, arrumou roupa para eles, colocou ali e tal. Diz ele assim que em poucos minutos a atmosfera mudou e ela estava pronta para ir almoçar fora com ele. Sabedoria, irmãos, de mudar uma atmosfera. Ah, mas eu sou homem, não posso, mas não pode se não tiver necessidade. Irmão Branham limpava o jardim, arrumava o jardim, era caprichoso em suas coisas. Irmão Branham não gostava de carro sujo. Gestos que mudam as coisas. Vamos tomar esses exemplos? Amém? E vamos aplicar em nossas vidas isso? Você crê? Vamos nos pôr de pé? Que Deus possa nos ajudar a mudar as atmosferas, aplicar o que nós ouvimos em nossas vidas. Irmã Hilda da Costa, irmã Mari Cruz, Rose Castro, irmã Rose, né? Noreme Alain, Nelly Flor Reinaldo, Daniel Demétrio, irmão Cid, Ivo Alexandre de Santi, irmã Camila Pereira. Irmã Camila, irmão Jefferson está aqui, leva a benção para casa, e a senhora estava escutando, também receba a sua bênção, e todos que estão na conexão, recebam a sua bênção nesta manhã. Creio que Deus nos ajudou. Vamos deixar o altar livre para a oração. Você vai vir aqui, fazer a sua oração, voltar para o seu